Bom, querido irmão, abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 18, onde nós iremos aqui fazer a leitura desse texto, a partir do versículo 23, e aqui querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa edificação. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém. Glória a Jesus. Aqui temos, queridos irmãos, uma palavra para nossa orientação. O Senhor Jesus, Ele está tratando de uma série de questões com os seus discípulos, e Ele fala no início do capítulo sobre aqueles que causam escândalos, depois Ele fala sobre como tratar o pecado de um irmão, e aí chega o apóstolo Pedro, uma vez que Jesus está falando de alguém que pecou, de alguém que deu um escândalo, e Pedro pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Dizia a tradição judaica, baseada na palavra dos profetas menores, que 3 ou 4 vezes era o ideal ou o suficiente para se perdoar alguém. Mas Pedro, talvez querendo mostrar que era alguém muito piedoso, alguém muito misericordioso, Pedro diz: Senhor, até 7 vezes. Talvez ele pensasse que Jesus fosse dizer: que é isso, Pedro, você está muito exagerado, você é muito bondoso, 3 ou 4 vezes é suficiente. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: Pedro, até 70 vezes 7. Quando Jesus diz que deve perdoar até 70 vezes 7, na realidade ele está dizendo não 490 vezes. Ele não está dizendo que você tem um caderninho, você vai marcando, e quando chegar em 489, você diga: olha, só tem mais uma chance, viu, e acabou. Não, o que ele está dizendo é quantas vezes for necessário. 70 vezes 7, 7 para os judeus é o número da completitude, não é? O número de algo completo, perfeito. Então 70 vezes 7 é o máximo de vezes que for preciso, quanto for preciso. E aí Jesus vai contar uma história para falar sobre perdão. E nesta noite nós vamos olhar para essa história e vamos ver outros textos para aprender sobre o perdão. Por que nós devemos perdoar um irmão? Como devemos perdoar esta pessoa, a fim de que possamos trazer esse ensinamento para a nossa vida. Mas antes de entrarmos aqui na história bíblica, vamos entender um pouco o conceito bíblico de perdão. O que é perdoar na Bíblia? Na Bíblia nós vemos, queridos, que perdoar significa literalmente cancelar uma dívida, ou remir. É simplesmente declarar que aquilo que se devia está pago. É a liberação, portanto, ou cancelamento de algo que a pessoa fez contra mim, ou de algo que a pessoa me devia. Muitas vezes é usado, como no texto em questão aqui, no sentido de
perdoar uma dívida, perdoar algo que alguém devia, uma obrigação financeira. Então, o sentido de perdão na Bíblia é simplesmente você declarar que a pessoa não lhe deve mais nada. É declarar que aquela pessoa não tem mais nenhuma dívida, nenhuma obrigação para com você. Não é apenas fingir que não houve nada. Perdoar não é dizer, não, deixa isso para lá, tem nada a ver, faz de conta que não houve nada. Perdoar na Bíblia não é simplesmente ficar indiferente àquilo que está acontecendo, nem dizer, não, vamos esquecer, deixe isso para lá, como se fosse algo sem importância. Perdoar na Bíblia é dizer, olha, você me feriu, você me machucou, mas está perdoado em nome de Jesus. Vamos cancelar essa dívida. Reconhecer a dívida, mas liberar o outro dessa dívida. É dizer, não há mais nada que precise ser pago. Então, quando nós olhamos para o perdão segundo a Bíblia, vemos que não é simplesmente tolerar um ato mau, não é simplesmente dizer, não, é isso mesmo, as pessoas fazem essas coisas, mas a vida é assim mesmo, deixa para lá. Não, perdoar na Bíblia é dizer, está perdoado, está pago, a dívida não tem mais nenhum valor. Não tem o objetivo, irmãos, de ensinar uma lição àquela pessoa que ofendeu. Às vezes nós queremos perdoar, mas dizemos, olha, mas você tem que parar com isso, você não pode mais fazer assim. E na Bíblia nós vemos que o perdão é simplesmente a liberação de uma dívida, de algo que alguém fez contra mim, algo que pesa contra esta pessoa e que eu vou liberá-la, porque entendo que isso é o que Deus quer para mim e para esta pessoa. Então vamos olhar para essa história que Jesus contou, entendendo então este conceito de perdão, para vermos o que está acontecendo aqui. Jesus diz que havia um homem que devia uma grande soma de dinheiro. Quando a gente olha na Bíblia, diz que ele devia 10.000 talentos. E alguém pode pensar que é um valor pequeno. Mas um talento, irmãos, corresponde a 6.000 denários. Denário era o pagamento correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador. Então, o que esse homem devia era uma soma muito grande. Cada talento equivale a mais ou menos 34 quilos de ouro. Então ele devia 10.000 talentos. Ele devia 340.000 quilos de ouro. Era uma soma muito, muito, muito grande. Vamos pensar que no nosso dinheiro de hoje aqui, aquele homem devia 36 milhões de reais. Alguém aqui já teve uma dívida de 36 milhões de reais? Não, pode levantar a mão aí se alguém já deveu essa pequena fortuna. Alguém já teve uma dívida aí de 36 milhões de reais? Então você deve pelo menos ter uma noção, se você nunca deveu nem perto disso, de quanto é dever essa dinheirama toda. Né? É muito dinheiro. Se aquele homem trabalhasse o resto da sua vida, ele não juntaria esse dinheiro para pagar. O que é mais provável é que esse homem não fosse um trabalhador braçal. O mais provável é que ele fosse talvez o chefe de uma província, é que ele fosse o responsável pela arrecadação de impostos de uma determinada região, e que ele sonegou o envio dos impostos que recolheu para o seu senhor, ou alguma coisa assim que ele movimentou muito dinheiro do seu senhor. E ele devia o equivalente hoje aqui a 36 milhões de reais. O rei então mandou chamar aquele homem e disse, olha, paga o que você me deve. E ele, diz o texto, não tinha com que pagar. Mas ele assim mesmo, diante da possibilidade de ver ele, sua mulher e seus filhos serem vendidos como escravos, apenas para
aplacar a dívida, né? Porque nem vendendo ele e a mulher e os filhos a peso de ouro ainda não dava para pagar essa dívida aqui. Ele foi então se ajoelhar, se prostrar diante do seu Senhor, e ele disse: Senhor, tenha misericórdia, seja generoso e eu te pagarei tudo. Não sei de onde ele ia tirar dinheiro para pagar isso, mas ele disse: eu vou me esforçar, eu vou pagar isso. Mas o que é surpreendente na parábola, queridos, é que o rei simplesmente olhou para ele e disse: está perdoada a sua dívida, você não me deve mais nada, e mandou soltá-lo e disse: você não deve mais coisa alguma a mim. Aleluia. Dá para imaginar a leveza daquele homem? Dá para imaginar o quanto saiu um peso dos seus ombros quando ele ia saindo do palácio, simplesmente tendo recebido o perdão de uma dívida de 36 milhões de reais? Não dá nem para calcular, né? A leveza que ele ia saindo. Ah, graças a Deus, o rei perdoou a minha dívida. Mas o que acontece é que quando ele chega lá fora, tem um outro homem que lhe devia apenas 100 denários, ou 100 dinheiros. Se você olha a relação de uma dívida para outra, irmãos, é como se o segundo homem devesse ao primeiro apenas 60 reais. Aí eu pergunto: alguém aqui alguma vez já ficou devendo 60 reais a alguma loja, a alguma pessoa? Aí já apareceram várias mãos aí, não é? Eu espero que você tenha pago os 60 reais que você ficou devendo lá. Mas veja que comparada à primeira dívida, irmãos, era muito, muito, muito menor. Porque um talento equivale a 6.000 denários. Então a relação de uma dívida para outra era de 600 mil vezes. Se um devia 36 milhões de reais, o outro devia 60 reais. Era muito pouco comparada à grande dívida que o primeiro homem tinha. Mas o que acontece? O homem diz: pague os 60 reais que você me deve. E ele diz: olha, tenha misericórdia e eu lhe pagarei. E vamos combinar uma coisa: eu acho que o segundo homem estava sendo muito mais sincero quando disse que ia pagar os 60 reais do que o primeiro quando disse que ia pagar 36 milhões de reais. Porque o primeiro, realmente não sei de onde ele ia tirar recurso para isso, mas o segundo, era mais fácil ele conseguir os 60 reais para pagar a dívida que devia ao segundo homem. Mas o que diz a palavra de Deus é que aquele homem não quis perdoar o outro, mandou chamar a polícia e mandou prendê-lo por conta dos 60 reais que ele devia. Só que diante dessa tamanha falta de misericórdia, souberam que o homem tinha feito aquilo e foram contar ao rei. E o rei mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, que homem mau é você? Eu não lhe perdoei toda aquela dívida, eu não tive misericórdia de você e dispensei tudo aquilo. Como é que você não pôde perdoar o seu irmão um valor que ele lhe devia, o seu companheiro? Então ele mandou lançar na prisão o primeiro homem e disse que ele fosse atormentado até que pagasse tudo o que devia. E aí Jesus encerra esta parábola aplicando essa situação à vida daqueles que escutavam a sua história, dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós precisamos refletir sobre o que Jesus ensinou aqui, irmãos, para aplicar isso à nossa vida. E aí vamos entender algumas coisas olhando para essa história. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o perdão começa pela vontade. Perdão não é uma questão de memória. Alguém diz assim: é muito recente, eu ainda estou lembrado do que você fez, deixa eu esquecer um pouco que aí eu lhe perdoo.
Mas o perdão não é uma questão de lembrar, não é uma questão de memória. Também alguém pensa assim, perdão é uma questão de sentimento. Eu estou ainda muito magoado, então não posso perdoar. Deixe ver se passa mais essa dor, essa mágoa, aí eu posso lhe perdoar. Mas perdão não é uma questão de sentimento. Perdão é uma questão de vontade. Quando aquele primeiro homem chegou diante do rei e apresentou a sua dívida, o rei então simplesmente quis e perdoou a ele a sua dívida. Mas quando o homem encontrou o seu companheiro, diz o texto aqui no versículo 30, ele, porém, não quis perdoar. Não é que ele tivesse lembrado ou esquecido, que tivesse sentido ou não tivesse mais sentido, é que ele não quis, irmãos. Então a vontade é o início do perdão. Não importa se foi recente ou se foi há muito tempo, não importa se está doendo ainda ou se você nem lembra mais do que aconteceu. O perdão é uma questão de querer perdoar. Aleluia. E assim, se ainda está doído, se ainda está lembrado, se o ressentimento é teimoso, o perdão precisa ser insistente para que haja a liberação daquele perdão. Outra questão que eu aprendo nesta parábola é que Jesus disse, se você não perdoar de coração, então o perdão, queridos, não pode ser apenas superficial, não pode ser apenas da boca para fora, não pode ser apenas fazer de conta. O perdão precisa ser real, precisa ser do coração, precisa ser de uma vez por todas, precisa ser algo que realmente não fique guardado, sem mágoa, sem ressentimento. É esse o tipo do perdão que Jesus quer que nós liberemos. Então, quando olhamos para esta parábola e passamos a entender sobre o perdão, podemos responder a uma pergunta: por que devemos perdoar alguém? Por que devemos perdoar alguém? Eu quero lhe dar pelo menos 4 razões porque nós devemos perdoar aquele que nos ofende. A primeira razão é porque Jesus mandou que nós perdoássemos. Então veja, se perdoar não trouxesse nenhum benefício para nós, e nem para a pessoa que está sendo perdoada, se perdoar não tivesse vantagem nenhuma para nós, ainda assim devíamos perdoar, porque Jesus mandou que nós perdoássemos. Então é um mandamento do Senhor. Veja o que ele diz em Marcos 11, verso 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Jesus mandou perdoar, irmãos. Então o perdão não é uma opção. O perdão não é algo que eu vou pensar se eu faço ou se eu não faço, se eu ganho alguma coisa com isso ou não. O perdão é um mandamento de Deus. Se é um mandamento, nós precisamos cumprir. E é lógico que aquele que cumpre os mandamentos sempre tem benefícios, sempre tem vantagens por fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. E a primeira vantagem que observamos, queridos, é porque nós também precisamos de perdão. Jesus diz que se nós perdoarmos, o Senhor vai nos perdoar, mas no verso 26, o verso seguinte, ele diz: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E nós precisamos perdoar, porque nós também precisamos de perdão. Há alguém aqui que nunca cometeu nenhum erro? Alguém aqui que nunca fez nada que precisasse do perdão de Deus? Alguém aqui que talvez seja primo do irmão mais velho do filho pródigo, que disse ao seu pai: olha, eu te sirvo há tantos anos sem nunca cometer nenhuma falha? Tem alguém aqui que pode dizer: nunca cometi nenhum pecado, nunca cometi nenhum erro, nunca precisei do perdão de Deus e nem vou precisar? Tem alguém? Dê um sinalzinho aí com a mão. Eu também vou baixar a minha mão, porque eu também preciso de perdão.
E a questão é, se você precisa de perdão, você também precisa perdoar. Porque se você não perdoa, você também não recebe perdão. Se você não libera perdão, você também não está apto a receber este perdão. E aí precisamos considerar a seriedade deste assunto, queridos. Porque todos nós precisamos de perdão. Não há ninguém que entre no céu sem precisar do perdão de Deus. Porque só entraremos no céu porque o Senhor perdoou as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas ofensas. Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o nosso pecado. Só por isso é que nós podemos entrar no céu. Se podemos abrir mão do perdão, não precisaríamos perdoar. Mas como todos nós precisamos de perdão, também precisamos perdoar aquele que nos ofendeu, porque é muito claro o Senhor dizendo na sua palavra: se você perdoar, meu Pai também vai lhe perdoar. Mas se você não perdoar, meu Pai não perdoará você também. Se você precisa de perdão, você precisa perdoar. Um dia todos nós vamos chegar diante de Deus. E só poderemos ser justificados lá, se os nossos pecados tiverem sido lavados no sangue de Jesus. Se tivermos recebido o perdão do Senhor. Mas eu fico me perguntando como é que algum crente vai chegar lá e receber o perdão dos seus pecados, ou chegar lá por ter recebido o perdão dos seus pecados, se ele não perdoa o seu irmão. Porque eu conheço crente que, se for numa calçada e vier o outro na mesma calçada, ele passa para o outro lado da rua. Eu conheço irmãs que não andam juntas no mesmo carro. Eu conheço pessoas que não vão na igreja do outro, nem no ciclo de oração que a outra dirige, porque não consegue olhar no olho do seu irmão ou da sua irmã. Mas a pergunta que fica é, irmãos, como é que essas pessoas chegarão no céu? Se não conseguem perdoar, também não receberão perdão. E se não receberem perdão, não poderão entrar no reino do nosso Pai Celestial. Nós precisamos de perdão e por isso também precisamos perdoar. Às vezes eu fico pensando que poderia ser assim uma ilustração para esse assunto, como se você tivesse assim um grande cesto, que vamos chamar de cesto do perdão. Como se você tivesse um cesto e ele tivesse cheio de pães, por exemplo. E se ele está cheio de pães, você não pode receber pão novo no cesto, porque ele já está cheio. Como é que você pode então receber uma nova fornada de pão no seu cesto? Você tem que dar o que está lá, você tem que liberar aquele pão que está lá. Quando você dá o pão que está no cesto, aí você recebe então novo pão, porque o cesto está vazio. E mais ou menos assim funciona a questão do perdão. Quando você esvazia o cesto do perdão, quando você libera perdão, quando você dá perdão a quem lhe ofendeu, você abre o espaço para receber o perdão de Deus para a sua vida. Mas se você insiste em não liberar perdão, também não receberá perdão de Deus. Se alguém lhe ofendeu, se alguém lhe magoou, e você até hoje está dizendo, não vou perdoar, saiba que você está também bloqueando o perdão de Deus para a sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus quem nos ensina desta maneira. Então nós devemos perdoar, porque Jesus mandou que nós perdoássemos. Mas também devemos perdoar, porque se não perdoarmos, nós não receberemos de perdão. E se nós precisamos de perdão, também precisamos perdoar. Há uma outra razão porque nós precisamos perdoar. É porque quando nós não perdoamos, nós damos lugar ao inimigo de nossas almas. Quando você não perdoa alguém, Satanás mantém duas pessoas presas. O que não recebeu perdão e você que não liberou. Quando nós não perdoamos, Satanás está sorrindo. Ele está contente, porque está conseguindo o intento dele.
Veja o que diz o apóstolo Paulo na segunda epístola a Coríntios, capítulo 2. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então Paulo está dizendo, eu perdoei, por amor a vocês eu perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Porque se eu não perdoo, Satanás está ganhando, Satanás está na vantagem. Mas quando eu perdoo o meu irmão, Satanás é derrotado, é humilhado, é envergonhado, e o nome do Senhor é glorificado na minha vida, aleluia, porque eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou, e porque eu estou também me capacitando a receber o perdão que eu preciso tanto, aleluia. Então, meu irmão, se você não perdoa alguém, Satanás está rindo com esta situação. Quando nós não perdoamos, ele está na vantagem. Mas quando perdoamos, Satanás sai envergonhado de nossa vida. E por último, é porque quando nós perdoamos, queridos, o perdão não beneficia apenas a pessoa que recebeu o perdão, mas também beneficia aquela pessoa que libera o perdão. O perdão liberta o ofendido e o ofensor. O perdão libera os dois. Então perdoar é como você semear num campo e depois descobrir que o campo é seu, que o maior beneficiado com isso é você. E alguém pode dizer assim, mas pastor, essa pessoa não merece o meu perdão. Sim, mas você não merece ser livre disso? Você não quer ser beneficiado também com isto? Porque quando você libera perdão, você também está sendo beneficiado. Aliás, você é o maior beneficiado. Veja que Jesus disse, aqui em Lucas 17, ele diz, olhai por vós mesmos. Veja, não é só o outro que você está beneficiando quando você perdoa, ele diz, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Jesus está dizendo até 7 vezes no dia, irmãos. Eu não sei se alguém já fez 7 vezes no mesmo dia raiva a você pela mesma coisa, mas se aconteceu, Jesus está dizendo, perdoe, olhe por você mesmo, você precisa ser liberto disto, então libere perdão, para que o Senhor também possa lhe perdoar, para que você fique livre disto, aleluia, e Satanás não tenha mais vantagem sobre a sua vida, naquilo que houve a ofensa contra você. É isso que nós devemos fazer. No entanto, alguém pode dizer assim, pastor, como é que eu posso perdoar aquele que me traiu? Como eu posso perdoar meu marido, minha esposa que me traiu? Como eu posso perdoar o meu sócio que passou a perna em mim? Como eu posso perdoar aquele que me abandonou? Aquele que disse, conte comigo? Aquele que disse, olha, se precisar eu estou aqui, mas na hora mais difícil que eu precisei dele, ele me deu as costas e me abandonou. Como eu posso perdoar aquele filho que eu criei com todo carinho e depois ele foi embora, ele me desconsiderou e não me deu mais nenhuma atenção, nenhum respeito? Como é que eu posso perdoar aquele que me enganou, aquele que mentiu para mim, que puxou meu tapete, que me esfaqueou pelas costas, aquele que disse uma coisa e fez outra completamente diferente? Como é que eu posso perdoar essa pessoa? Como eu posso perdoar aquele que me bateu, aquele que me feriu na face, aquele que me cuspiu no rosto, que me envergonhou, que me caluniou? Como é que eu posso perdoar essa pessoa, pastor? E ainda por cima você pode perguntar, como eu posso perdoar se ele nem sequer me pediu perdão? Sabe o que eu posso lhe dizer? Se você quer saber como é que pode perdoar essa pessoa, pergunte a Jesus. Porque ele fez exatamente assim.
Aleluia. Ele foi traído, abandonado, os seus discípulos, aqueles que disseram, conte comigo, Senhor, esses aí podem até te deixar, mas eu não, na hora mais preciosa, eles lhe abandonaram, não ficou ninguém com ele, ele foi sozinho até a cruz, aleluia. Aqueles que estavam com ele, lhe mentiram, lhe bateram no rosto, aqueles a quem ele não tinha ofendido, lhe machucaram, aleluia. Mas quando ele estava lá na cruz, sofrendo uma dor que não dá para descrever em palavras. Você imagina, irmãos, que o crucificado, ele está com o seu corpo apoiado nos pés, mas os seus pés estão atravessados por um cravo de 18 a 20 centímetros de comprimento. Tem gente que bota um espinhozinho de 2 milímetros no dedão e fica ai, 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 ui, 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 que não consegue botar o pé no chão. Dá para imaginar o que é um prego de 20 centímetros de comprimento atravessando o osso dos 2 pés e você tendo que se apoiar em cima disso para poder respirar. E ainda a pressão nos braços, irmãos, faz com que o pulmão receba uma pressão tão grande que ele não consegue respirar direito. O crucificado morre afogado no seco, em pé, porque não consegue respirar. E quando Jesus precisava falar, ele tinha que fazer força nos pés, apoiados em cima daquele cravo que estava atravessando o osso, para poder levantar o seu corpo, liberar o seu pulmão, para poder respirar e falar alguma coisa. E quando ele foi abrir a sua boca, alguém pensou, agora ele vai lançar uma praga sobre esse povo, agora ele vai jogar uma maldição sobre esses que estão lhe ferindo. Mas não foi isso que ele fez. Ele abriu a sua boca e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Você quer saber como pode perdoar quem lhe ofendeu, quem lhe traiu, quem lhe caluniou, quem lhe abandonou, quem lhe deu as costas? Pergunte a Jesus, que ele tem experiência nisso. Se você foi traído, abandonado, caluniado, seja bem-vindo ao clube do qual Jesus é o presidente. Ele sabe lhe dizer como você pode perdoar alguém que lhe ofendeu, que lhe feriu, alguém que lhe fez mal, alguém que nem sequer pode pedir perdão a você, porque na cruz Jesus liberou o perdão unilateralmente e gratuitamente. Ninguém lhe pediu perdão, ninguém fez nada para que ele perdoasse, mas ele simplesmente liberou perdão ali na cruz. E quando nós olhamos para esta parábola, é exatamente isso que nos diz o rei, que representa Deus nesta parábola. Ele diz assim, como eu lhe perdoei, você também devia perdoar o outro. Da forma como eu liberei perdão para você, você também deve liberar perdão para o seu irmão. Até porque, meu querido, por mais que alguém tenha lhe ofendido, será que isso é menos ou é mais do que você fez contra Deus? Do que nós fizemos contra o Senhor? Se Ele nos perdoou, nós devemos perdoar também. Então o padrão do perdão é o padrão de Deus. Se eu quero saber como deve ser o meu perdão, eu devo olhar para o perdão que Deus me deu. Eu devo olhar para a forma como Deus me perdoa. Porque como Deus me perdoa, Ele diz, assim como lhe perdoei, perdoe também aquele que lhe ofendeu. Como é o perdão de Deus? A primeira coisa que eu vejo na Bíblia é que o perdão de Deus, ele é completo. O salmista, no Salmo 103, ele diz, é Ele que perdoa 20% das tuas iniquidades. É assim? Ah, não é assim. Ele diz, é Ele quem perdoa 80% das tuas iniquidades. Não. Ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele perdoa todas as tuas iniquidades.
Se Deus nos perdoa tudo, irmãos, então nós precisamos perdoar também por completo aquele que nos ofendeu. Não adianta dizer, não, irmão, eu já lhe perdoei demais esse ano, agora não tem mais perdão para você não. Olha, aquela outra vez eu ainda lhe perdoei, mas essa agora também foi demais, irmão, não vou lhe perdoar não. Agora imagine se Deus fizesse isso comigo e com você. De novo, já a terceira vez essa semana que você aparece aqui pedindo perdão pela mesma coisa. Não, não vou lhe perdoar não. Imagine se Deus fizesse isso conosco, irmãos. Misericórdia. Mas louvado seja o Senhor que assim Ele não faz, aleluia. Louvado seja o Senhor que Ele cumpre aquilo que diz o salmista. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Aleluia. Quantas vezes você pecou, quando você vai a Ele e diz, Senhor, me arrependo, perdoa-me, Ele libera perdão para você, aleluia. Se Ele perdoa todas as vezes, você também precisa perdoar todas as vezes que alguém lhe ofende. Mas a outra coisa que eu aprendo sobre o perdão de Deus, é que o perdão de Deus, ele é imediato. O salmista, no Salmo 86, ele diz assim, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O salmista diz, Deus está pronto a perdoar. Ele não fica adiando o perdão. Aleluia. Assim também deve ser o nosso perdão. Ah, irmão, não, ainda estou muito ferido, não vou lhe perdoar agora não. Quem sabe a semana que vem eu posso até pensar nisso, mas agora não dá, irmão. Eu estou muito machucado. O que você fez comigo não foi fácil, irmão. Então eu não posso lhe perdoar agora. E se Deus fizesse assim comigo e com você, e Jesus viesse nesse intervalo, a Bíblia diz, Deus está pronto a perdoar. Se você vai a Ele, Ele diz, está aqui meu filho o perdão. Senhor, eu preciso de perdão, está aqui agora. Meu filho, aqui está o perdão, eu estou pronto a perdoar. Se Deus está pronto a nos perdoar, se o perdão dele é imediato, nós não podemos adiar o perdão que temos que dar ao nosso irmão, porque do contrário, não estamos perdoando como Ele nos perdoou. Aleluia. E às vezes ainda nós oramos como Jesus nos ensinou. Oramos a oração chamada o Pai Nosso. E oramos dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. E se você demora 2 meses para poder perdoar o camarada, então você está dizendo, Deus, não me perdoe de imediato não. Perdoe do jeito que eu perdoo, Deus. Eu dou um cansaçozinho para ver se ele aprende. Então o Senhor me deu um cansaçozinho aí também. Agora tenha misericórdia, não deixe Jesus voltar nesse intervalo não. Não podemos fazer isso, irmãos. O perdão deve ser imediato, porque é assim que Deus nos perdoa. Se Ele nos perdoa, Ele diz, como eu lhe perdoei, você não devia também perdoar o outro? Assim deve ser o nosso perdão. Ainda há algo no perdão de Deus que eu preciso aprender, é que Deus perdoa com alegria, e quando Ele perdoa é definitivo. Aleluia, eu gosto dessa passagem de Miqueias, capítulo 7, quando ele diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Veja que Deus extraordinário. O que o profeta está dizendo aqui primeiro é que Deus tem prazer na misericórdia. Quando você chega e diz, Deus me perdoe, e Ele diz, ô meu filho, eu pensei que você nem vinha pedir perdão, eu na verdade já estava pronto a lhe perdoar. Eu estou usando uma linguagem humana para falar de Deus. É lógico que Deus sabe o que nós vamos fazer antecipadamente. Mas Deus, Ele perdoa com alegria, irmãos. Ele tem prazer em perdoar. Nós às vezes esquecemos disso. E perdoamos de mau grado. Irmão, vou lhe perdoar porque é o jeito, né?
Se eu não perdoar, também não vou para o céu, fazer o quê, né? Tem que lhe perdoar. Não, não é esse o padrão do perdão que nós aprendemos com Deus. Irmão, lá vem você de novo, né? Já sei, vai pedir perdão. Fazer o quê, né? Se eu não perdoar, o pastor vem falar comigo, vai falar de novo na doutrina, e aí está difícil. Não, irmãos. Não é assim que Deus nos perdoa. Deus tem prazer em perdoar. Deus fica alegre quando Ele perdoa. Deus fica contente quando Ele nos perdoa das nossas iniquidades, porque Deus tem prazer na misericórdia, tem prazer em perdoar. E quando Ele nos perdoa, diz aqui o profeta que Ele pega os nossos pecados e Ele lança nas profundezas do mar. E parece que é um mar tão distante, um mar tão esquecido, que alguém chama de o mar do esquecimento. E outro, mais animado ainda, diz que Deus ainda põe uma placa do lado de fora, dizendo assim: é proibido pescar. Para ninguém ir buscar o pecado que está lá no fundo do mar. Para ninguém ir atrás dele. Sabe por quê? Porque quando Deus perdoa é definitivo. Quando Deus perdoa é como se não tivesse acontecido. Quando Deus perdoa é como se a dívida nunca tivesse existido, irmãos. Deus perdoa e esquece. Mas nós, às vezes ficamos contando. Irmão, já é a terceira vez que eu estou lhe perdoando esse ano, viu? Cuidado. Então nós perdoamos e dizendo assim: olha, irmão, eu vou lhe perdoar dessa vez, mas da próxima, viu? Da próxima o senhor vai ver uma coisa. Isso não é o perdão que nós recebemos de Deus. E também não pode ser o padrão do nosso perdão. Porque o que Jesus nos ensina nesta parábola é: assim como Deus lhe perdoou, você também deve perdoar o seu irmão. Então perdoe totalmente, perdoe de imediato, perdoe com alegria, perdoe e se esqueça disso. Aleluia! Porque isso é que significa perdoar do coração, perdoar como Deus nos perdoou. Isto é muito sério, amados irmãos, porque infelizmente há muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem liberar perdão. Pessoas que não perdoam o pai, a mãe, que não perdoam o ex-marido, a ex-mulher, pessoas que não perdoam os filhos ou o irmão, a irmã que andava sempre com ela para o ciclo de oração ou na comissão de visita, mas por causa de alguma coisa que aconteceu, agora não se falam mais. O irmão que sempre estava junto com ele na portaria, ou no púlpito, ou no culto, evangelizando, no culto ao ar livre, mas agora, por alguma questão, nem sequer se cumprimentam mais com a paz do Senhor. E ainda estão pensando em morar no mesmo céu? Se nós queremos perdão e precisamos do perdão de Deus, precisamos também perdoar aos nossos irmãos. Aleluia! Então eu quero aqui resumir esta palavra, lhe trazendo algumas ideias. Como devemos perdoar o nosso irmão? A primeira coisa, queridos, é que nós devemos perdoar sempre. Não importa quem começou, não importa de quem é a culpa, não importa se já é a segunda ou a terceira vez, nós precisamos perdoar sempre. Lemos aqui o que Jesus ensinou a Pedro. Até 7 vezes, Senhor. E Jesus diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. 70 vezes 7 não quer dizer que você vai pegar um caderninho e vai botar o nome do irmão fulano. E cada vez que você perdoar, você vai marcando. Quando chegar em 490, pronto, irmão, acabou. Você não tem mais nenhum crédito aqui, não tem mais perdão para você. Não, não é isso. Como eu disse, 490 aliás, 70 vezes 7 significa todas as vezes que for necessário. Sempre que precisar. Então Jesus está dizendo perdoe sempre. Ah, mas esse irmão já me feriu muito, perdoe sempre. Ah, mas já é a terceira ou quarta vez só essa semana, perdoe sempre. Mas eu não aguento mais, perdoe sempre. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz com você. Jesus não está contando as vezes que você vai pedir perdão a Ele.
Jesus não está marcando lá na agenda dele quantas vezes ele já lhe perdoou, só por essa mesma ofensa. Não, ele lhe perdoa inteiramente, com alegria. Se ele perdoa, então nós devemos perdoar sempre aquele que nos ofendeu. A segunda coisa, irmãos, é que nós devemos perdoar de verdade. Jesus disse que devemos perdoar do coração. Isso significa que nós vamos perdoar e esquecer. Que nós vamos perdoar e não vamos fingir que esqueceu, não. Vamos esquecer mesmo. Não vamos guardar essa informação. Nem vamos falar sobre isso mais nenhuma vez. Porque às vezes nós perdoamos. Mas 12 ou 15 anos depois, o pastor está pensando em apresentar o irmão para diácono. Aí diz, pastor, mas vem cá, o senhor não sabe o que esse irmão me fez, olhe, no ano de 1900 e não sei quanto. Isso não é perdão. Quando você usa essa informação, isso não é perdão. Perdoar é perdoar de fato, é esquecer. Está perdoado, irmão, mas eu também não vou mais na sua casa, você não vai mais na minha. Isso não é perdão. Irmão, está perdoado, vai em paz. Menino, vem para cá, sai de perto desse irmão. Isso não é perdoar. Perdoar é perdoar de fato. É dizer, não existe mais nada. Aleluia. É dizer, me dê aqui um abraço e vamos caminhar junto. Você pode dizer, isso é muito difícil. É, mas é isso que Deus faz com você e comigo. Ele nos perdoa e nos diz, não há mais nada entre mim e você, meu filho. Aleluia. Vamos continuar juntos, vamos caminhar juntos. Eu quero ficar com você, eu quero andar com você. Aleluia. Se é assim que Deus nos perdoa, é assim que nós devemos também perdoar o nosso irmão, irmãos. Não é simplesmente dizer, eu vou lhe perdoar, e depois ficar comentando por trás, e depois espalhar, colocar no Facebook, dizer a alguém e a outro, para tentar dar o troco ou envergonhar aquela pessoa. Não. Perdoar também não é impor condições para o perdão. Nós às vezes dizemos, irmão, eu lhe perdoo, mas o senhor vai ter que ir lá na frente e dizer a todo mundo o que foi que o senhor fez, e de desfazer essa calúnia que o senhor levantou contra mim. Em primeiro lugar, isso não adianta nada. Alguém já disse que é como se você pegasse um travesseiro de penas e fosse em cima de uma montanha e rasgasse aquilo e espalhasse as penas pela cidade inteira. Quem é que vai conseguir juntar tudo de novo? Então, alguém já passou para um, que passou para outro, que passou para outro. Ainda que o irmão viesse aqui à frente e dissesse que era mentira o que ele disse, não conseguiria alcançar todas as pessoas que ouviram aquela história. Então isso não vai resolver o problema. O que nós precisamos é perdoar de fato e não impor condições para o perdão, porque Deus não faz assim conosco. Imagine se Deus dissesse, tudo bem, vou lhe perdoar, mas olha, os bancos da igreja estão precisando de uma limpeza, você vai lá, eu vou lhe perdoar, mas é o seguinte, uma campanha de jejum e oração de 45 dias. Não, Deus não impõe condições para o perdão, simplesmente Ele libera. E porque nós queremos impor condição ao outro? Libere perdão, é isso que Deus quer de mim e de você. Aleluia. Dê o perdão ao seu irmão, porque é isso que você recebe também de Deus. Não faça nenhum tipo de ameaça. Eu vou lhe perdoar, irmão, mas olha, se você fizer isso de novo, olhe, eu vou contar ao pastor, eu vou botar no Facebook, eu vou lhe dar uma mãozada, eu vou fazer não sei o quê. Não, não faça isso. Se você pode perdoar e você pode, então simplesmente perdoe o seu irmão. É assim que a Bíblia nos diz que nós devemos perdoar. Mas eu queria também trazer uma palavra rápida para aquele que vai pedir perdão. Porque se não é fácil perdoar, também não é fácil pedir perdão. E às vezes nós não sabemos como fazer isso direito. Então veja, como nós podemos pedir perdão? A primeira coisa, irmãos, é que nós não devemos acusar, nem se justificar, mas assumir a responsabilidade pelo que fizemos. Porque às vezes, em vez de pedir perdão, a gente diz assim, irmão, me perdoe, mas também foi você que deu bobeira. Irmão, me perdoe, mas foi você que começou.
Irmão, me perdoe. Mas também, irmão, do jeito que você faz, qualquer um vai fazer isso com você. Não, meu irmão. Assuma o seu erro. Diga, irmão, eu pequei contra você, eu errei, eu fiz o que não devia, eu lhe machuquei, então me perdoe em nome de Jesus. Não se justifique, nem acuse, assuma o seu erro e peça perdão. Outra coisa, irmãos, é que quando vamos pedir perdão, nós devemos ser específicos. Tem gente que passa o ano, briga com o regente do conjunto, briga com o dirigente da igreja, briga até com o porteiro, com o dirigente do matutino. Aí quando chega no último dia do ano, aí vem aqui e diz assim, irmãos, se eu fiz alguma coisa contra alguém, se eu fiz, meu irmão, você sabe o que você fez. Você sabe muito bem quem você fez. Então vá lá no irmão e diga, meu irmão, me perdoe, eu lhe machuquei. Me perdoe, meu irmão, eu falei mal do Senhor. Minha irmã, me perdoe, naquele dia eu não lhe respondi direito. E, meu irmão, me perdoe porque eu fiz isso contra você. Fiz isso e isso e isso. Você sabe o que você fez. Então vá até a pessoa a quem você ofendeu e diga, eu fiz isso, me perdoe em nome de Jesus. Porque quando você diz assim, se eu fiz alguma coisa, primeiro você não está assumindo nada. E depois parece que você está dizendo assim, irmão, se vocês são tão sensíveis que se magoam com qualquer coisa. Não, não é assim que nós pedimos perdão, não. Vá até o ofendido e diga, meu irmão, eu fiz isso e eu não devia ter feito. Meu irmão, eu lhe machuquei, eu lhe magoei, eu lhe feri, eu lhe caluniei. Então, em nome de Jesus, me perdoe. Me perdoe pelo que eu fiz. Aleluia. A outra coisa também, irmãos, se você vai pedir perdão, peça isso de verdade, demonstre pelo menos um coração contrito, mostre que você está realmente arrependido do que você fez. Tem gente que peca até contra a igreja, causa um escândalo, depois vem aqui na frente pedir perdão, aí vem com a cara mais lavada do mundo, vem rindo, né, irmão, eu fiz um negócio aí que não agradou a Deus, eu quero que os irmãos me perdoem. Mostre pelo menos uma cara triste, irmão. Pelo menos mostre arrependimento. Sinta que o que você fez magoou alguém, feriu alguma pessoa, atingiu a santidade do corpo de Cristo, se você pecou contra a igreja. E aí diga, eu quero pedir perdão, porque eu sei que eu fiz coisa errada. Mostre um coração contrito. E não peça desculpas. Peça perdão. Desculpas, irmão, a gente pede quando aconteceu uma coisa que não foi culpa nossa. Olha, meu irmão, desculpa, eu cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. Então não foi culpa sua. Você está pedindo desculpas, está apresentando uma desculpa, porque não foi culpa sua. Meu irmão, eu marquei naquele dia de ir na sua casa, mas me desculpe, eu não pude ir, porque chegou uma visita de última hora, meu filho caiu, se machucou, levei no hospital. Irmão, eu fiquei preso no trânsito, olha, eu tive que sair tarde do trabalho, e não deu para fazer isso, eu falhei com o irmão, me desculpe. Isso é pedir desculpa. Mas quando você machucou o irmão porque quis, quando você puxou o tapete do irmão porque quis, quando você virou o rosto para a irmã porque quis, então não peça desculpa, peça perdão, porque a culpa foi sua. Você realmente pecou. E precisa então pedir perdão por aquilo que você fez. Quando olhamos para tudo isso, irmãos, vemos que o perdão é algo extremamente necessário na igreja do Senhor. E em todas as nossas relações, os nossos relacionamentos, o perdão é muitíssimo importante. Quando nós não temos perdão na família, há uma distância entre pais e filhos. Quando não há perdão na família, o marido e a mulher, os pais e os filhos acabam ficando distantes uns dos outros. Um dia eu tinha terminado o culto, a gente estava fazendo um lanche, e de repente o celular de um irmão que estava comigo tocou,
E era uma mãe desesperada pedindo para nós irmos na casa dela. Já era tarde da noite. Quando chegamos lá, aquela irmã, estava ela e a filha de roupa de dormir do lado de fora, no meio da rua. A casa estava aberta. O pai e mais 2 pessoas estavam tentando deter o filho dela, que estava completamente endemoniado. O sofá estava com os pés para cima. Ele deu com a mão que o guarda-roupa de 6 portas girou no quarto. Ele arrancou o portal, a porta com o portal inteiro ele arrancou. E ali entramos eu e mais 2 irmãos que estavam conosco e oramos, e o Senhor libertou aquele rapaz, foi liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. E depois reunimos a família na sala, e quando começamos a conversar com eles, o pai estava brigado com o filho fazia muito tempo. E a mulher, então, fazia muitos anos que nem falava direito com o marido. E a filha, por causa disso, tinha ódio do pai. E ali estava um ninho de demônio naquela casa. Quando não há perdão, o inimigo tem vantagem. Por isso nós precisamos perdoar, liberar perdão, aleluia. Se o seu esposo, se o seu filho, se o seu marido, se a sua mãe, se o seu pai fez alguma coisa contra você, libere perdão em nome de Jesus, para que você possa ver o seu lar restaurado, aleluia. Por falta de perdão, irmãos, amizades são desfeitas. Pessoas que caminhavam juntos, que passavam na casa do outro para vir para a igreja, agora nem se fala mais, agora nem se olha direito, agora nem senta no mesmo banco na igreja. Mas em nome de Jesus, hoje é noite de se liberar perdão e reatar amizades que estavam desfeitas por causa disso. Até mesmo no nosso trabalho, há pessoas que às vezes precisam até pedir demissão, porque não consegue perdoar, ou porque não consegue obter o perdão do outro. Gente perde o emprego, gente acaba ficando desempregado por falta de perdão. E quando não perdoamos os nossos irmãos, também não conseguimos ter um relacionamento genuíno com Deus. Porque se não perdoamos, não recebemos o perdão dele. E se não recebemos o perdão de Deus, não podemos chegar na sua presença com inteireza de coração. Então Deus quer que nós aprendamos com esta parábola que nós precisamos liberar perdão para poder receber perdão e restaurar os nossos relacionamentos. Hoje certamente Deus quer restaurar vidas aqui, liberando perdão. Certamente hoje Deus quer restaurar relacionamentos na família, na igreja, na nossa vida social, se nós liberarmos perdão. É Jesus quem diz isso, irmãos. Se você não perdoar, assim fará o Pai Celestial. O que Ele fará? Ele vai mandar amarrar você e mandar atormentar? Não, Deus não tem atormentadores. O que Jesus está querendo dizer é que Deus não vai perdoar aquele que não liberar perdão. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados. Mas nós precisamos entender que é o próprio Jesus quem está dizendo: se você não perdoa, você bloqueia o perdão de Deus sobre a sua vida. Você precisa desse perdão. Então você também precisa perdoar. Que Deus seja em tudo glorificado. Que a Ele seja a glória, a honra e o louvor.